Noite para você que está aí aguardando ansiosamente a nossa live. É isso aí, a live de número 118 do programa Professor Perigo, que aos pouquinhos está conquistando as cabeças pensantes e as não pensantes dessa cidade. A gente recebe muito elogio, inclusive quero mandar um abraço especial para o meu amigo Tião Maia, jornalista de primeira linha, que também está acompanhando a gente de vez em quando. César Negreiros também são pessoas que nos ajudam a entender e a fazer cada vez mais um programa bem melhor. Como a gente sempre diz, o dia hoje, a hora é agora, o momento é já. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje, sabe por quê? Pode não haver amanhã, tá ok? E olha só, ainda estamos com aquela máxima, hein? Não faça do seu voto a arma, que a vítima pode ser você. Entendeu a mensagem? Primeiro turno você entendeu, né? Agora vamos ver se no segundo turno você vai entender também, né? Mas olha, gente, qualquer que seja o resultado, vamos se unir em torno da paz, da tranquilidade. A polarização, em um determinado momento, está prejudicando algumas famílias, alguns laços de amizade, alguns amigos que trabalham juntos há vários anos estão se degladiando, estão criando momentos assim de intriga. Não são inimigos, são adversários, estamos apenas em outra trincheira, mas quando acabar tudo isso, a gente volta a se confraternizar, tá ok? Inclusive um amigo meu chegou para mim e disse: Brau, o meu irmão chega para mim e fala assim, ó, Lula lá, eu digo, pois é, Bolsonaro para você, ó. Parece, né? O Lula e o Bolsonaro, olha só que interessante. O mesmo movimento de mão, você tem os dois, né? Só que esse aqui e esse aqui não podem ficar assim, né? Isso aqui não é briga. No final das contas, todo mundo tem que ficar amigo, tá bom? E por falar em amizade, eu quero mandar aquele abraço especial para o meu amigo prefeito Tião Bocalon, que está nos apoiando também no Professor Perigo. Ele é um dos nossos apoiadores. Lembrando para você que a campanha da poliomielite encerrou no dia 30, mas você que é pai e mãe, que é responsável, você tem que continuar vacinando o seu filho. Foi tão bacana o dia da criança, seu filho correndo, brincando de bola, pulando, fazendo aquela coisa toda, né? Pulando macaca, fazendo aquela coisa toda. Agora imagina se você não tivesse vacinado seu filho tivesse pego poliomielite, hein? Estaria impossibilitado de fazer as atividades. Então, pai, seja responsável, por favor, e vacine seu filho, tá bom? Esse é um toque da Prefeitura Municipal de Rio Branco, que tem pelo menos 10 postos de vacinação todos os dias, plantões à noite, busca ativa nas creches e nas escolas do município, beleza? Pai, ajude seu filho a crescer saudável e com uma vida boa e tranquila, usando plenamente os poderes que ele tem como cidadão, beleza? E aquele abraço também para o meu amigo Iê Santos. Iê, ele faz a pimenta Iê e ele planta também a açafrão natural, super natural, plantado na Fazenda Aconchego. Ele chega para você qualidade no Araçuper do Aviário e no Araçuper do Tangará. Vou falar com meu amigo Adem, também vou lá dar uma piscadinha comercial dele, tá bom? Então hoje, gente, eu trago aqui para falar com vocês um amigo que eu conheci, tá com pouco tempo, mas nosso laço de amizade parece que a gente já se conhece há muito tempo. E você já deve ter visto ele aí no YouTube, você deve ter visto ele defendendo algumas bandeiras de um grupo de pessoas que realmente, durante muito tempo, tiveram algumas dificuldades, mas hoje o caminho dele está mais tranquilo, né? Então eu vou fazer o seguinte, vou apresentar para vocês aqui o Gebert Nascimento, que tem um canal no YouTube que fala sobre mercado de trabalho, RH, e de que forma você pode conseguir o seu primeiro emprego. Ele dá super dicas de como você tem que se apresentar, como fazer o primeiro, mas vamos conversar com ele daqui a pouco. E também ele é diretor financeiro do Sindicato das Empresas Terceirizadas. Você sempre ouve falar terceirizada isso, terceirizada aquilo, mas nós vamos também mostrar aqui que os terceirizados vieram em um determinado momento, tiveram um momento assim meio obscuro, mas agora tudo está se clareando por conta dos terceirizados. E você vai saber também por que os terceirizados são tão importantes na minha, na nossa, na vida de todo mundo. Gebert, muito obrigado. Você está vindo aqui para o Professor Perigo, na nossa live de número 118. Fique à vontade, se apresente para a galera. E como é que é esse canal e como é que começou a ideia? Olá pessoal, boa noite, boa tarde, bom dia, tudo bem? Tá todo mundo. Eu sou Gebert Nascimento, como o professor aqui falou. Primeiro quero agradecer aqui a oportunidade de estar aqui falando com os seus espectadores, internautas, enfim, para toda a nossa comunidade aí, principalmente aqui do estado do Acre. Pessoal, eu sou, como eu falei, Gebert Nascimento, sou diretor financeiro do SEAC, Sindicato das Empresas de Serviços Especializados do estado do Acre. Sou empresário, contador, administrador,
né? E a gente está aí na luta, na orientação, para dar oportunidade e também está ensinando, está orientando essa galera, principalmente os jovens ou os mais experientes, para entrar no mercado de trabalho ou para voltarem ao mercado de trabalho. Então, com essa inovação tecnológica, com as novidades do mercado, então a gente precisa ficar antenado. E também eu falo muito sobre nossa terceirização, a evolução, qual é o cenário atual e da importância desse mercado, principalmente o mercado de serviços, para a nossa sociedade. Então é isso, professor. Eu fico à disposição aí para poder responder alguma pergunta. Bem, dizem o seguinte: eu não consigo emprego porque eu sou muito novo. E quando eu sou muito experiente, eu sou muito velho e não consigo emprego. Qual é a equação para a gente resolver isso? E de que forma a gente tem que começar a se preocupar? Vocês também dão uma dica de como a pessoa se definir profissionalmente? Porque hoje em dia uma das grandes dúvidas do adolescente é quando ele chega no terceiro ano, que antigamente tinha processamento de dados, administração e contabilidade, né? Agora não tem mais. Como é que a gente faz para se definir com relação a isso? Você tem alguma fórmula para isso? Olha, eu acredito que a melhor fórmula é você já ir percebendo quais são as matérias básicas do seu nível médio especial, você se identifica mais. É matemática? É português? É história? Exatas, humanas. Exatas, humanas. Então assim, por aí você já começa a ter noção de que caminho e de que área você vai traçar. E a outra é já iniciar, já começar ali a fazer um curso, treinamento, aquela experiência, nem que seja pouco, participando de encontros, de palestras, de algum movimento social que tem na comunidade, vai começar a te direcionar para um caminho que você vai com certeza se encaixar na sua profissão futura. Os cursos técnicos, né, Zofre, é uma solução? IFAC, por exemplo? Perfeito, professor, bem lembrado. O curso técnico, principalmente para essa galera mais jovem, o técnico e o tecnológico, cursos rápidos, eles são muito importantes. Então eles te colocam muito à frente e te abrem as portas. Você sai realmente muito preparado, especializado, posso até dizer, que aí inicia-se a trajetória profissional. Pois é, eu sempre falo de um curso que você deve conhecer, chamado Técnico de Segurança do Trabalho. A empresa, a partir de 50 funcionários, se não me engano, ele tem que ter duas coisas. Ele tem um técnico de segurança do trabalho e tem que ter uma CIPA. Você pode até falar para o pessoal o que é CIPA, vou deixar por favor. Então, esse técnico de segurança do trabalho é um curso que, no estágio, você já começa a conviver com as suas... Explica para a gente um pouquinho o que é esse técnico de segurança do trabalho e o que é uma CIPA. Bom, é verdade. A gente, na realidade, as empresas hoje elas são obrigadas a ter diversos profissionais, dependendo, cara, administradores, ela precisa ter contadores, né, algumas advogados, mas a CIPA e o técnico de segurança do trabalho é muito importante. O que é a CIPA? É a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, né? Então a CIPA ela é formada por um conjunto de funcionários internos, né, e que vão estar orientando e fazendo as suas diretrizes para que evite o acidente de trabalho. E é muito importante você ter um conhecimento básico sobre saúde e segurança do trabalho, para poder também orientar a empresa na condução dos processos. Certo. E esse curso, é interessante a gente falar, que, por exemplo, a construção civil, luva, cinto em altitude, capacete para evitar... Isso é básico. Eu trabalhava na TVAC e eu ia fazer parte da CIPA. E a TVAC, na época, não tinha porta de emergência no estúdio. Você imagina um curto-circuito daquele negócio de esponja que pega... Quer dizer, a gente travou uma discussão lá, inclusive depois foi feito. Eu não estava mais lá, mas disseram que a gente começou a discussão foi feito. Agora, tipo assim, essa questão, os cursos técnicos, o IFAC está aí, o IFAC tanto tem curso superior como tem nível técnico. O pessoal já pode pensar nisso, né? Agora, como é importante, como é que você vê a importância do jovem, a partir dos 13, 14 anos, começar a se preocupar com as coisas que advêm não só na casa dele, mas no seu derredor. Isso é importante, né? Isso forma um cidadão, né? Eu acredito que já é o primeiro sinal, o sinal de cidadania, da gente ter uma consciência cidadã. Então, maturidade cidadã. E eu acredito que é uma grande oportunidade para começar a fazer alguns trabalhos voluntários, daí
pegar uma experiência, pegar uma responsabilidade, uma disciplina e você avançar e ter mais conhecimento para a sua futura profissão. Pois é, não fique só olhando que nem uma piguari, só para o seu umbigo, né? Dê uma olhadinha no seu redor. Afinal de contas, eu fiz uma discussão um dia desse aqui sobre a questão dos presidentes das associações de moradores. Perguntei, você lembra quem é o presidente das associações de moradores do seu bairro? Você votou nas... Não. Mas quando tem o esgoto estourado, você vai na associação. Falta vaga na tua creche, você vai na associação. Quer dizer, existe o pessoal não se preocupa, mas quando fica aí, né, de repente. Agora vamos passar para os terceirizados. Veja bem, você me informou que hoje nós temos em torno de 15 mil a 20 mil terceirizados no estado. Você me falou também que essa onda começou em 1990, né? Mas ele teve um momento que os terceirizados passaram por uma certa dificuldade, né? Eu queria que você contasse quais foram essas dificuldades e como é que vocês estão chegando agora, em 2022 ou 2018, com a melhoria nessa atenção dos terceirizados. Pessoal, essa parte muito me interessa, porque a gente vê a terceirização, na maioria, como algo ruim, algo precário, que não traz, agrega para a sociedade. E é combatido, né? E é combatido. Porém, pessoal, é lógico que a gente tem leis hoje, né, que é a partir da lei 14.429, ela abriu o leque para todas as áreas. Porém, a gente sabe que algumas áreas, como carreiras públicas já definidas ou de gerência, elas não podem ser terceirizadas. E aqui no estado do Acre, se usa muito a terceirização na área pública, né? Na administração pública. Se eu abrir aqui um parênteses, eles usam o gestor, né? Isso. Porque o gestor veio para substituir o administrador, o contador, né? Eles usam isso, não é isso? Exatamente. Então, é importante que a gente perceba que hoje a nossa cidade, o transporte coletivo é feito através de uma empresa de prestação de serviço, que a coleta de lixo é feita pela empresa de prestação de serviço. Muitos dos serviços que são executados são feitos através de empresas privadas, e isso pode ser chamado uma concessão, pode ser chamado uma terceirização de mão de obra ou uma privatização dos serviços. Então, é muito importante a gente dividir. Hoje o Estado do Acre, os municípios e a administração pública federal se utilizam muito da terceirização na área da limpeza, na área da segurança, na área do atendimento, da portaria, então do apoio administrativo, do apoio operacional. Então, isso tudo é feito por empresa terceirizada. E a gente pode ir avançando cada vez mais, né, nesse serviço, porque ela é menos burocrática, ela dá mais eficiência e ela consegue agregar pessoas que não tiveram oportunidade em passar em um concurso público, com menos escolaridade, ou que tem uma certa idade, tanto o jovem quanto o mais experiente, a ingressar no mercado de trabalho. Então é uma oportunidade para todos. Observação: todos os direitos são garantidos. Sim. Fundo de garantia, tudo direitinho, blá blá blá. Perfeito. Primeiro, base salarial é feita através de uma convenção coletiva. Então, o mesmo trabalhador que trabalha em uma empresa pública ou privada, ele deve seguir a convenção coletiva. Os direitos de trabalho são todos registrados em carteira, com algumas pequenas exceções, mas os impostos são recolhidos, as empresas são obrigadas a recolher os impostos, e ainda, a partir de 2016, foi criado-se um instrumento que garante uma conta vinculada para garantir, para assegurar os direitos das rescisões, que é feita através da conta vinculada. Explica melhor, conta vinculada. Bom, conta vinculada nada mais é do que uma conta paralela do trabalhador, e que lá é separado os direitos de 13º, de férias, de rescisão e seus encargos, para que o trabalhador, no final de um contrato, que é por tempo determinado, tenha esse direito. Caso a empresa não recolha diretamente ou não pague esse direito ao trabalhador, o órgão ou a empresa, ela vai pegar dessa conta e pagar diretamente ao trabalhador. Mas a empresa tem que garantir isso. Certo. Agora, a gente falando da terceirização, a gente tinha comentado antes aqui,
que essa terceirização ela chegou no momento em que, num determinado momento, os trabalhadores não tinham algumas conquistas. Por exemplo, Vale Transporte, auxílio refeição, teve um tempo e foi tirado. Por que foi tirado e qual foi o mecanismo que vocês usaram agora para ter, segundo informações suas, 90% dos terceirizados com auxílio alimentação? Bom, a conquista do auxílio alimentação foi uma vitória aí, principalmente dos trabalhadores, grande, muito especial, muito significativa. Acontece que antigamente, antes de 2012, era pago auxílio alimentação no valor de R$120. Mínimo, né? Mínimo. E aí, o Ministério do Trabalho, eu escutei, professor, nessa campanha que muito se falava, deixa as empresas trabalharem, que o pessoal lá, né, o governo não tem que se meter, não tem que se intrometer. Mas aí o governo às vezes vem, ele traz muita burocracia, ele traz muito... O governo, que eu chamo de administração como geral, ele traz tanto excesso de normas que trava as empresas. O auxílio alimentação que era dado antes de 2012, ele foi dado e, através de uma fiscalização do Ministério do Trabalho, as empresas se assustaram por causa que realmente estava sendo pago errado, mas não foi orientado como deveria ser feito a partir de então, e as empresas assustadas resolveram tirar. Prejudicou diretamente quem? O trabalhador. E outra coisa, esse auxílio passou 7 anos sem ter. Depois de muita luta, depois de muita conversa entre os sindicatos laborais e patronais e com a ajuda do deputado, do então deputado da terceirização, que é o deputado Calegari, voltou esse auxílio alimentação, mas ele está sendo implantado aos poucos. De 2019 para cá, os novos processos, as novas contratações são obrigadas a já fazer a previsão do auxílio alimentação de R$220 aos seus trabalhadores. Eu acredito que hoje, em torno de 90% hoje dos trabalhadores terceirizados recebem o auxílio alimentação. E os que não recebem ainda vão receber nos próximos meses, com certeza. E Vale Transporte? Vale Transporte, fardamento, EPI, férias, 13º, encargos sociais, FGTS, tudo é garantido igual a qualquer trabalhador, entendeu? E ainda tem mais benefícios. Você tem direito a seguro, você tem direito a um seguro de acidente de trabalho, você tem direito a um salário base mínimo, você tem direito ao auxílio alimentação e a um fardamento, a equipamentos de proteção, EPIs. Isso já é previsto em convenção, em legislação, que já garante esse direito. E a gente tem uma novidade. Eu posso falar agora? Pode ficar à vontade. Não, fale agora. A gente começou já a fazer as tratativas que para o ano de 2023 vai ser implementado a assistência à saúde e à família, que é um auxílio, um auxílio a compra de remédio, a exames, internação. Então, assim, vai ser o início de um trabalho voltado para a área da saúde. E também a gente está preocupado na qualificação e cultura dos nossos trabalhadores. Então são algumas maneiras que os sindicatos, junto com os nossos representantes aí da Assembleia Legislativa, o Fagner Calegari, vai estar trazendo e vai estar lutando para contemplar todos os trabalhadores do estado do Acre. Certo, agora deixa eu lhe perguntar uma coisa. Já tem gente com a gente aqui, a Gia Oliveira e a Maria Graziane Vieira de Araújo, assinando diretamente de Boca do Acre. São duas pessoas que todos os dias assistem a gente, comentam, dão sugestões. Tá, a gente viu muitas vezes na televisão, na imprensa, algumas pessoas reclamando de grupos de terceirizados que estavam com salários atrasados, aquela coisa toda, e de repente o governador também interviu direitinho. O sindicato hoje, ele tem alguma digamos assim, alguma forma de repente evitar que isso aconteça? Porque de certa forma, quando você vai trabalhando terceirizado e às vezes um grupo de trabalhadores terceirizados, né? E outra coisa, teria como o sindicato também dar uma orientada nesse pessoal? Porque temos algumas empresas que chegaram aqui de paraquedas, se instalaram
por conta de umas sessões políticas, tiveram seus contratos feitos, trabalharam no período, embolsaram o dinheiro, foram embora e nem a massa falida ficou para o pessoal. Vocês têm esse controle lá na empresa, do sindicato de vocês? Tem como evitar isso? Olha, o controle puramente dito, a gente não tem. O que a gente, na verdade, a gente fica sabendo é que uma empresa aqui, um trabalhador acolá, não estão fazendo o seu papel. O dever de casa. O dever de casa. Então, assim, o que a gente orienta? Todas as denúncias a gente pede para formalizar. A gente pede para o trabalhador ser mais atuante junto ao sindicato laboral. Uhum. E as empresas auxiliadas a gente orienta para que elas possam fazer a coisa certa. E quando tem alguma ingerência, quando tem algum problema na parte de contratação ou execução com alguma secretaria, com algum gestor, a gente vai com a comissão, a gente vai com os nossos representantes, departamento jurídico também. Departamento jurídico, a gente vai lá e tenta intervir, tenta coibir qualquer prática ilegal. Mas o mais importante, pessoal, a orientação que a gente dá é que os trabalhadores ou as próprias empresas formalize tanto para o sindicato, mas também ao Ministério Público do Trabalho, ao Ministério Público Federal, Estadual, para que práticas ilegais, práticas imorais não sejam feitas junto aos contratos de serviço terceirizado. Inclusive, pessoal, essa questão trabalhista, existe bloqueio de bens. A pessoa tem bem no nome, né? Bens da empresa são bloqueados, são segura para evitar que aconteça isso, porque é uma situação difícil, inclusive sobra do pessoal do sindicato, que faz um trabalho decente, inclusive agora, com apoio, com a reeleição do deputado Calegari, existem outras batalhas que vão ser vencidas ao longo do tempo, porque é bom você ter um representante de classe no parlamento, que ele está lá interagindo junto, né? O próprio governador hoje falou na entrevista que eu vi, que é uma vergonha um trabalhador do DELAC ganhar R$800, ele tem que ter um complemento de salário mínimo para poder, ele disse que ia corrigir essas distorções, falou também sobre o da difusora, né? Então essa situação é bem interessante. Agora, existe uma rotatividade muito grande desses servidores da terceirizada, ou vocês têm servidores lá que estão há 5, 10 anos, porque a pessoa se afeiçoa aos seus prestadores de serviço, e os prestadores de serviço se afeiçoam aos seus gestores. Existe um certo... tem um rapaz que trabalha no Ministério Público, o senhor Moreno, ele já trabalha no Ministério Público, acho que há uns 15 anos. Então, às vezes, a empresa troca, ele sai da empresa, vai para outra, quer dizer, ele já virou a cara do Ministério Público. Acontece isso? Acontece muito isso. Acontece que, às vezes, principalmente nas renovações contratuais, porque essas prestações de serviço, ela tem data definida. Começo, meio e fim. Então, é um processo licitatório e geralmente, ou nem sempre, a mesma empresa, ela ganha por períodos, né? Ela é substituída. Então, o trabalhador, geralmente, são indicados para continuarem no serviço, quando ele é um bom trabalhador, uma pessoa honesta, assídua no trabalho. Então, geralmente, o trabalhador continua e a empresa sai. Então, assim, a rotatividade, lógico, professor, depende de casa a casa. Pode ser que em alguns momentos e algumas demandas, dependendo da peculiaridade do contrato da secretaria, tem também uma sazonalidade. Tem épocas que a gente contrata, tipo, eu vou dar um exemplo, a Censur contrata muito terceirizado. Começo do ano, na época do inverno, são poucas pessoas. Mas na época do verão, que já tem a operação verão, ele já contrata o novo. Fevereiro e março. Então, assim, é a sazonalidade também da secretaria, dos serviços que são prestados. Mas, na grande maioria, sempre tem uma turma fixa que fica por anos e anos. Eu tenho terceirizado na minha empresa que tem mais de 20 anos de prestação de serviços terceirizados. Vai aposentar lá? Vai se aposentar. Inclusive, já teve pessoas que se aposentaram na minha empresa e na empresa de muitos colegas. Tá, agora fala para mim como é que é o processo. Antigamente você recebia o currículo, hoje em dia, inclusive foi na JWC ali pertinho da japonesa, né? Fui levar um currículo de um teatro. Aí quando cheguei lá, você disse, não, é pela internet. De uma internet. Como é que é o processo de seleção?
Você recebe o currículo lá, tem uma banca que vê, chama. Como é que vocês fazem o primeiro contato com a pessoa? É tudo pela internet ou você também tem que ver presencialmente, tem que fazer algum teste? Como é que é para você entrar no terceirizado? Bom, primeiro, identifique qual é a terceirizada. Eu vou dar um exemplo da nossa empresa. A nossa JWC. Então, é o seguinte, é simples o processo. Primeiro, é a demanda que vai surgir por parte de um novo contrato ou de um contrato existente que exige. A gente já tem um banco de talentos bem já surtido. Então, hoje é informatizado. E aí você pode se inscrever lá, exalgestãodepessoas.com.br, faz a sua inscrição e lá as vagas são disponibilizadas. Você se inscreve na vaga e esse é o recrutamento. Aí a gente pega, divulga as vagas lá, você faz a sua inscrição, acompanha. A gente usa também a plataforma do Cine. Tem algumas vagas que a gente encaminha para o Cine. Então você entra lá no Cine Acre, faz a sua inscrição e acompanha as vagas. Então, pela ExalGP, a gente tem acesso, busca, um exemplo, preciso de uma servente. Então essa servente tem que ter o perfil assim, assim, assado. Tem que morar assim, tem que ter experiência. Algumas características. Algumas características. A gente bota lá, e aí a gente chama 2, 3 por vaga e faz uma entrevista. Depois vem a parte documental e depois vem a parte mesmo de exames. Existe o exame que é o ASA, que é o exame de admissão, né? E tem em alguns casos exames complementares, auricular, de coluna, de alguns exames que são necessários para ver se a pessoa está apta ao trabalho, dependendo da função. Então, é basicamente isso. Após todo esse processo de seleção, a gente faz o encaminhamento para a secretaria e só a partir daí é que ela está apta a trabalhar. Uma pergunta, faz a vida pregressa do cidadão também? Puxa lá esse office, sei lá, dá uma... Dependendo da função, sim. A gente pede também, nessa parte documental, a gente pede uma carta de recomendação, a gente pesquisa algumas certidões que são disponíveis, e a gente verifica também, no caso, a pessoa vai trabalhar no financeiro, a gente realmente faz uma pesquisa se teve algum problema na justiça, se teve algum problema com finança, porque isso é importante. Então, inclusive, na hora da entrevista, é muito importante, na hora de apresentar um currículo, ou na hora da entrevista, é muito importante você falar a verdade. Porque se já aconteceu alguma coisa, que a princípio pareça que não seja uma coisa bacana, uma coisa legal, para o entrevistador, para a empresa, mas se você falar a verdade, ele talvez até entenda a situação e lhe dê uma oportunidade de trabalho, porque você fala a verdade. Agora, se ele descobrir, que hoje tem muitos meios de descobrir, com certeza, você mesmo que tenha uma boa justificativa, a sua vaga de trabalho vai ser perdida. Inclusive hoje a gente percebe, dois exemplos. O cidadão se aposenta pelo INSS, invalidei, não sei o quê. Aí tá lá postando foto na Canoa Quebrada, lá no Chico Caranguejo. A pessoa do INSS pega, formaliza, tira o benefício, ainda faz o cara pagar o que ele recebeu de forma devidamente. Né? Isso é simples, né? Então o pessoal tem que tomar cuidado. Agora outra pergunta, por exemplo, quando vocês recebem uma demanda para um cargo específico, X, e existe um determinado preparo do cidadão para aquela função, quem faz o treinamento? Vocês ou a empresa? Porque é o seguinte, de repente você pode ter um quadro lá de pessoas auxiliares administrativos. Se você tiver 10, 15, você pode fazer um curso lá dentro da empresa para poder chegar um cara com mais qualificação. Vocês fazem isso ou só a empresa que faz? Só a empresa, só o tomador de serviço, no caso, né? O que está encomendando o serviço. Bom, então, na realidade, são 3 vias. Tem o próprio tomador de serviço que eles fazem os treinamentos específicos. Tem o interno da empresa, que a gente pega o pessoal experiente ou contrata alguém, ou a gente, em parceria com a Exalgestão de Pessoas ou com outra empresa especializada na área de treinamento, cursos e recursos humanos,
a gente contrata essas empresas para dar treinamentos contínuos. E também o próprio sindicato, eles fazem de tempos em tempos qualificação. A gente, inclusive, foi bom o senhor falar ideias, né? Ideias e tal. A gente também está trazendo uma novidade. Pode falar. Para as próximas convenções, não sei se vai ser nessa, na área de qualificação do trabalhador, vai ter uma obrigatoriedade para ter uma assistência de qualificação continuada. A cada 2 anos, né, pelo menos, o trabalhador ele tem que buscar uma qualificação de uma carga horária mínima para a sua área. Então a gente vai meio que orientar o trabalhador a fazer isso, com pena, se não fizer, de ser substituído por outro. Então isso vai ser uma qualificação, um treinamento continuado que vai só melhorar o desempenho funcional do trabalhador. Tá, outra pergunta aqui. Essa aqui eu já tô querendo saber tudo sobre terceirizado, porque a curiosidade é grande. Me diga uma coisa, já teve algum funcionário de vocês terceirizado e vocês receberam uma ligação dizendo, olha, nós aqui da empresa temos interesse em contratar esse terceirizado, o senhor poderia liberá-lo para nós podermos assumir aqui ou ele ser carteira da nossa empresa? Teve isso alguma vez? Isso seria um orgulho para a empresa, né? Ah, com certeza. Com certeza, a gente tem vários exemplos como esse. A gente tem vários exemplos de funcionários que saíram da limpeza, que tinham pouca experiência, e eles foram crescendo, foram estudando, se qualificando e abrindo as portas para trabalhar diretamente na empresa, diretamente em outra empresa que deu a oportunidade, ou até se tornaram funcionários públicos concursados. Nós temos experiências dessa, e também empreendedores. Tem muitas histórias bacanas. Ou seja, como eu falo, professor, a terceirização é uma porta, é um instrumento para a oportunidade, para a inclusão. Então você ali, como é um trabalho que a princípio é um trabalho que tem prazo, começo, meio e fim. Então a pessoa, sabendo que a qualquer momento ela não tem aquela segurança de um servidor público concursado, ela a qualquer momento ela sai, então ela fica assim com a pulga atrás da orelha e fala assim, rapaz, eu tenho que me qualificar, eu tenho que procurar o plano B. E geralmente quando ela tem esse intuito, ela não se acomoda, ela sempre vai buscar uma oportunidade em outra. Então também tem muitas experiências dessas, com certeza. Eu tive 2 exemplos de amigas minhas. Ela trabalhava na limpeza daquela escola ali em frente a Plim Brandão, em frente aquela olaria ali, né? Sim. Barro, não sei o que lá das tantas. E ela sempre reclamava. E aí, em conversa com a gente incentivou ela a fazer terminou o segundo grau. Ela fez o concurso, passou e ela virou até falecida. Ela terminou como secretária executiva da escola, secretária educacional da escola Frei Turim. Agora, eu tinha que ter feito essa pergunta no começo, mas é porque a coisa foi tão duramente. De onde é que veio a terceirização? Eu acho que isso aí nos países mais desenvolvidos, tipo Japão, Estados Unidos, na Europa tem essa terceirização. De onde é que veio isso? Como é que surgiu a necessidade de se fazer a terceirização? Porque quando eu fui trabalhar no Ministério Público, 80% do pessoal era cargo de comissão. E aí o Ministério Público do Trabalho foi em cima e o pessoal teve obrigado a fazer um concurso. Hoje tem 51%, já teve que ter mais 2 concursos. De onde é que vem a terceirização? Assim, de qual modelo? Japonês, alemão, americano? Como é que isso foi parar no Brasil? Na realidade, a terceirização ela vem ali pelo fim da pelo estouro da Segunda Guerra Mundial, 1945, que surgiu o fenômeno da terceirização. E alguns processos, tipo nas próprias fábricas de montadoras, começaram a terceirizar os móveis, as peças, o pneu era uma empresa que fazia, aí depois os processos, os bancos, cada um começou a compartilhar e partilhar uma montagem de um automóvel, um quebra-cabeça, e aqui juntavam. E aí esse modelo começou a dar muito resultado. As empresas começaram a ficar especializadas naquele seu segmento, os processos começaram a ficar mais rápidos, mais baratos. Então, devido essa ideia após a
a segunda, como é que dá o nome que eu vou falar? A Segunda Guerra Mundial, mais a industrialização, a nova era. O processo americano, 1950 a 57. Que veio da Inglaterra, da França. Então, esse processo que é a Revolução Industrial. Revolução Industrial, boa. O segundo. Esse aqui não foi a tua aula de história, não. E a Revolução Industrial, então, através daquele momento que começou a surgir a máquina a vapor, começou a surgir todo aquele embrólio e veio também a tecnologia, e aí foi isso que fez com que a terceirização fosse incorporada também na administração pública. Bacana. Agora, olha só, eu queria só que você, para finalizar, dissesse o seguinte: nós estamos num novo momento. Nosso amigo Calegari foi eleito, 7.212 votos, 7.200, alguma coisa por aí, né? O pessoal da terceirizada realmente se empenhou na campanha dele. Tive 2 encontros, um encontro na Paim, movimentadíssimo, um encontro também lá na FUVEST, que agora é Antiga FARRAL, né? Então, tipo assim, a gente tem um novo momento, entendeu? Inclusive, a gente sempre fala que a renovação foi boa, todo mundo chegou, quem tinha que fazer fez, quem não vinha fazendo não vai dar para fazer mais. Então agora é um outro momento, Câmara Federal, Câmara Estadual, Senado, agora estou dizendo para ser o presidente. E o mais importante é você agir com a sua consciência. Trouxe para falar com vocês aqui, depois eu queria que tu dissesse o teu canal no YouTube direitinho, e eu me recordo quantas empresas, você falou o número de pessoas, quantas terceirizadas existem no Acre, e nós estamos em todos os municípios. Quem é o seu maior cliente? Hoje, com certeza, o meu do estado, é o governo do estado do Acre, mas a terceirização está na administração pública federal, está nos municípios, né, e está nas empresas privadas. Então, mas o nosso maior hoje contratante, com certeza, é o governo do estado do Acre. Bom, eu tenho um canal lá que eu falo de terceirização, falo de mercado de trabalho e outros assuntos, inclusive um pouco de política, lá no canal Gebert Nascimento, com J, Gebert Nascimento. Estou no Instagram, estou no Facebook, então você pode ir lá, estar me seguindo, estar lá fazendo suas perguntas, compartilhando, e aí levando para amigos que também está na busca de uma oportunidade, está na busca de conhecer um pouquinho mais sobre a terceirização, sobre a nossa história, e que a gente pode estar dando uma orientação, a gente pode estar também trocando ideias e compartilhando experiências nesse nosso mercado de trabalho. Eu acredito, professor, que agora com a renovação, que eu vou dizer renovação política de fato, e que o Calegari se manteve lá com uma boa votação e mostrou que a terceirização tem força, que a terceirização é unida. Eu acredito que agora, com a experiência do primeiro mandato, ele vai fazer um segundo mandato mais qualificado, ele vai fazer uma parceria muito bom com toda a administração, com todos os municípios, e a terceirização hoje, ela tem aqui no estado mais de 50 empresas, então contrata mais de 20 pessoas, 20 mil pessoas, então tem tudo para ser um braço forte da iniciativa privada. E eu quero dizer uma informação bacana: o setor de serviço foi o que garantiu e segurou a economia, não só local, mas de nível nacional. É a que segurou a indústria e o comércio, é a prestação de serviço, é um dos setores que está mais crescendo. E com a vinda da tecnologia cada vez mais pujante, cada vez mais presente na nossa vida, esse setor de serviço na área de tecnologia também está crescendo muito. É isso aí. Muito obrigado, Gebert, te agradeço. E o mais importante é isso, olha, trate bem o seu terceirizado, e o seu terceirizado de hoje pode ser o seu colega de trabalho de amanhã, como ele falou aqui, né? O cara é bom, o cara se fiscaliza, tem esmero no que faz, responsável, não falta. Claro que tudo tem um preço. Você não falta ao trabalho, tem um peso. Você falta ao trabalho, tem outro. Se você é questionário que é assíduo, tudo bem. Você mede 3 atestados médicos por mês, aí tem outra configuração, tá? A gente agradece a Prefeitura Municipal de Rio Branco pelo apoio, agradece também ao IAE Santos, meu amigo da Pimenta e do Açafrão, e disse para você o seguinte: o que começou no dia 7 de março lá na Landantas, hoje se transforma num programa já de sucesso. A gente recebe muitos, apesar, a gente faz essa live, agora no dia, bom dia, boa tarde, boa noite, é que a live permanece, é arquivada no YouTube. Então tem pessoas que
Hoje a gente começou um pouco mais cedo, né? Eu estou com medo da chuva, parece que começou a chover. Eu tomava banho. Se eu pegar uma chuva, vocês vão me ver com pneumonia pela 19ª vez. E não é interessante isso para as pessoas que nos acompanham, tá bom? Sugestões, dicas sobre como a gente pode entrevistar, quem deve entrevistar. Estamos aguardando o retorno do nosso deputado Calagari, que está viajando. E assim que ele estiver aqui, nós estaremos conversando com ele. Afinal de contas, ele é o nosso apoiador e nós vamos também acompanhar esse mandato para ver o que vem no segundo mandato, né? Porque o meu amigo diz o seguinte: Brau, se eleger é fácil. O Collor foi eleito porque era bonitinho, fazia exercício. O outro foi eleito porque foi negócio de companheiro, não sei o que. Quer dizer, a reeleição é que é o carimbo, é o aval de que você fez um trabalho bom. E geralmente a pessoa que se reelege, por exemplo, o Gladson Meli foi eleito com 53% com apoio do Márcio Bittar, da Mara e do Petecão, né? Agora, sem o apoio dos três, ele teve 56%. Vai entender a política acriana, né? Mas eu sempre digo que a política está para o acriano, assim como o carnaval está para o carioca. Acabou essa eleição, eu já estou pensando na de vereador, na de prefeito, já estou lançando prefeito. Eu mesmo uni, já lançamos a Socorro Nery como candidata a governo em 2026. A gente está assim do jeito, né? É um sorrisal, mas é porque a política, né, ela deve ser de forma assim, amigável, né? Eu sou presidente do ano eleitoral da 770 e eu espero que a gente não tenha problema no dia 30. A urna está lá, você está lá, Deus está lá e sua consciência está lá. Ninguém vai ver quem foi que você votou. Eu desafiei aqui algumas pessoas, viu, Débora? Eu disse, bem, se você é crédito na urna eleitoral, eu lhe convido a você ir para mim, na minha 770 lá, já é minha urna, eu sou presidente de urna, né? Eu te peço a autorização do juiz eleitoral para você me acompanhar desde a hora que eu chego lá, 5 horas da manhã. Na hora que eu abrir a urna, na hora que eu tirar o lápis, ver tudo, porque tem a zerésima, que é aquela que a gente imprime antes, bota até na parede lá, dizendo que a urna tem voto, no final a gente imprime o relatório de votação, entendeu? Eu, como bom cearense, né, amante de São Jorge, digo para vocês que o negócio é sério. O dia hoje, olha, agora o momento é já, não deixe o problema que você pode fazer hoje, pode não ver amanhã, e não faça do seu voto arma, que a vida pode ser você. Beijo no teu coração, amanhã sexta-feira, e a live 119 vai pintar com certeza, se Deus quiser, ele vai querer. Muito obrigado, meu irmão, valeu. E terceirizado sempre. Cuide bem do seu terceirizado, que amanhã ele pode ser colega de trabalho, tá? Preste atenção nesse recado, viu?